queridos irmãos e irmãs, que nos dão nesse instante o prazer da sua audiência, a caridade dos seus ouvidos. Que Jesus nos abençoe, ou melhor do que isso, que todos nós possamos abrir os nossos corações para recebermos as bênçãos de Jesus que incessantemente nos chegam desde a aurora dos tempos. Muita paz. Nós queremos, nesse instante, agradecer aos nossos irmãos do Centro Espírita Joana d'Arc a confiança e a oportunidade de nós podermos aqui estar fazendo algumas reflexões e batendo algum papo com os nossos irmãos através desse milagre tecnológico que é a internet. De acordo com informações do mundo espiritual, desde a época de Kardec, nós estamos passando no momento atual, talvez pelo período mais agudo, mais difícil do fenômeno chamado de transição planetária. Já Kardec nos informava, retransmitindo o pensamento dos espíritos superiores que produziram a codificação da doutrina espírita, que nós passaríamos, no início do século XXI, por um período em que a Terra se transformaria de um planeta de expiação e provas em um planeta de regeneração. E desde aquela época nós imaginávamos coisas horrorosas acontecendo. Que esse período de transição seria marcado por terremotos, por maremotos, por vulcões, por peste, por guerras, ou enfim, por todos os flagelos possíveis, pelos quais a humanidade já tinha longa experiência no seu passado milenar, interpretando de forma equivocada algumas informações do Novo Testamento, do livro do Apocalipse, a respeito principalmente daquela figura mitológica dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Nós imaginávamos as piores coisas possíveis. E o nosso pensamento se frustrou. Nada disso aconteceu. Não estamos tendo guerras nesse fenômeno de transição, não estamos tendo fome e não estamos tendo peste, da maneira como nós experimentávamos no passado. Parece que essa minha informação atual vem na contramão daquilo que nós coletamos das informações da imprensa, principalmente hoje, das redes sociais e da imprensa televisiva. Mas vamos considerar o seguinte: de vez em quando nós temos algumas notícias de terremoto, de maremoto, de tsunamis, mas esses fenômenos são perfeitamente naturais e condizentes com a idade da crosta planetária. São movimentos das placas tectônicas sobre as quais nós estamos vivendo. Nós vivemos sobre uma crosta planetária muito fina. É como se nós estivéssemos em cima de uma jangada. Cada continente ou cada pedaço da Terra é uma jangada flutuando num mar incandescente chamado magma. De vez em quando, algum vulcão tem que entrar em erupção para diminuir a pressão no interior do magma. E, evidentemente, que essas placas tectônicas, de vez em quando, se movimentam no fundo do mar ou nos continentes, produzindo os abalos sísmicos, os terremotos, e quando de uma forma mais intensa nos oceanos, produzem os chamados tsunamis. Mas tais fenômenos foram muito mais frequentes no passado. O passado remoto da Terra, até antes da chegada da humanidade, era marcado por erupções vulcânicas, terremotos, movimentação de placas tectônicas, que, ao longo dos milênios, modificaram completamente a crosta planetária. Os geólogos podem afirmar que, na atualidade, não estamos tendo nenhum aumento da frequência desses fenômenos. E a fome? Temos fome no planeta? Evidentemente que temos. Mas a fome no planeta hoje está restrita a algumas partes do planeta e tem como causa principal a má gestão que nós fazemos dos recursos que nós já conseguimos produzir em abundância. Hoje, a questão da fome é uma questão restrita à política e, principalmente, de desenvolvimento humano e de distribuição das nossas riquezas.
mas até o final da primeira metade do século passado, populações inteiras morriam de fome, principalmente porque não tinham comida. Não era só porque não tinham acesso à comida, porque a comida não era produzida de forma abundante. Na Europa, em determinado momento do século XVII, XVIII, aconteceram ondas de fome que dizimavam até um terço da população europeia, simplesmente porque houve algum distúrbio climático e as colheitas não foram satisfatórias. Estimava-se, inclusive, que o aumento crescente da população da Terra iria ser um fator decisivo na sobrevivência do homem na Terra. De acordo com Malthus, a população crescia em intensidade geométrica, enquanto que a produção de alimentos em grandeza aritmética. E isso seria irremediável. Entretanto, a tecnologia desenvolvida nesses últimos decênios fez com que pudéssemos produzir uma quantidade de alimento muito mais do que suficiente para alimentar toda a população da Terra. De forma que, na atualidade, nós temos muito mais problemas de saúde decorrentes da superalimentação, da obesidade, do que da desnutrição. Isso é de pouco tempo para cá. Na minha experiência, que já tenho mais de 40 anos de formado em medicina, quando eu fazia o internato, que é o último ano do curso de medicina, o principal problema da saúde infantil nos hospitais da periferia de Brasília, como na periferia de todas as cidades, era a desnutrição. Eram enfermarias inteiras de crianças esquálidas, desnutridas e sofrendo as consequências da desnutrição, como sendo aquelas decorrentes das infecções que muitas vezes seriam completamente inócuas numa criança bem nutrida, mas que matavam as crianças malnutridas. Hoje, um estudante de medicina tem dificuldade de ver uma criança desnutrida numa cidade como, por exemplo, Uberlândia. Vencemos a fome. E a fome foi um dos grandes flagelos que assolou a humanidade. O outro flagelo seria a peste. E temos a impressão de que ela se está alastrando pelo mundo na forma agora dessa pandemia do coronavírus. Mas tivemos outras pandemias, as quais a humanidade no passado chamavam todas de pestes, que dizimaram até 1/4 da população da Terra. Uma das mais cruéis foi na Europa e na Eurásia, aquela parte da Europa, da Ásia mais próxima da Europa, decorrente de uma infecção de grande parte da população por uma bactéria chamada Yersinia pestis, transmitida pela pulga do rato. Essa peste, chamada peste bubônica ou peste negra, chegou a matar de 75 a 200 milhões de pessoas na Europa e na Ásia, mas na Ásia Ocidental. Não se tem, evidentemente, o número correto, porque naquela época não havia condições de se fazer estatística. Mas o número de mortes atuais pela pandemia do coronavírus não chega nem perto em relação à população da Terra do que foi a peste negra no século XIV. No início da colonização das Américas, em torno ali de 1520, um navio espanhol chegou ao México partindo das ilhas do Caribe com um escravo portador do vírus da varíola. E esse vírus, de um único paciente, praticamente dizimou a população indígena do México. No início do século XX, 100 anos antes da atual pandemia do coronavírus, nós tivemos a famosíssima gripe espanhola, produzida por um vírus que nós temos hoje circulando na população até hoje, e para o qual já temos vacina, o H1N1. Pois bem, essa gripe espanhola pode ter matado até 100 milhões de pessoas naquela época. Hoje, nós ainda temos essas epidemias. Entretanto, nós já a conhecemos e podemos combatê-las com facilidade. O escape do controle que a pandemia atual
apresentou foi puramente político, foi puramente de decisões políticas que foram muito tardias. Conseguimos produzir uma vacina em tempo recorde e praticamente essa pandemia, depois da atual onda, já estará dominada. Portanto, as doenças infecciosas já não são mais aquela calamidade que dizimava populações até a primeira metade do século XX. A outra condição é a guerra. A guerra hoje já não é mais uma preocupação da humanidade. Até a primeira metade do século XX foi. Tanto é que a preocupação depois da Segunda Guerra Mundial foi de criar instituições internacionais que pudessem administrar de forma mais eficiente os conflitos humanos para que eles não chegassem ao ponto que chegou até a Segunda Guerra Mundial. Até então, a paz era simplesmente um período instável entre uma guerra e outra. A população de qualquer cidade da Europa vivia sobressaltada até então. Desde a chamada época da Revolução Agrícola, 12 mil anos atrás, até pouco tempo, a guerra era um fato consumado entre tribos, entre nações, entre grupos humanos, porque tudo dependia, todos os conflitos eram resolvidos nas armas, eram resolvidos na violência. Atualmente, a diplomacia consegue gerenciar esses conflitos a tempo para que eles não se transformem em conflitos armados. Além disso, a guerra tem alguma razão de ser quando algum grupo se beneficia com ela, lucra com ela. E hoje a guerra não é mais lucrativa. Já se brigou por comida em milênios atrás. E, ultimamente, se lutava por riquezas do solo, como, por exemplo, o petróleo. Hoje nós sabemos que o petróleo está por perder completamente o seu valor com o desenvolvimento da geração de energias renováveis. E, na atualidade da Terra, da nossa história, o que há de mais valioso é o conhecimento humano. Ainda temos guerra? Sim, ainda temos guerra, mas em poucas regiões bem localizadas do mundo, como no Oriente Médio, em alguns países da África, no Afeganistão. Não há mais nenhuma preocupação, pelo menos é muito pouco provável o desencadeamento de um conflito de extensão internacional. Ainda algumas nações acumulam artefatos nucleares capazes de destruir a Terra muitas vezes, mas hoje é muito pouco provável que esses artefatos possam ser utilizados. É possível ocorrer alguma falha técnica? Algum louco disparar uma bomba nuclear? É claro que sim, mas hoje é muito menos provável do que há algumas décadas atrás. Então, praticamente, nós vencemos a guerra. Não temos hoje, então, preocupação maior com a fome, a peste e a guerra. Tudo isso pode ser resolvido com a diplomacia, com políticas de melhor distribuição dos nossos recursos, como temos assistido na atualidade. Há um projeto da Organização das Nações Unidas de acabar com a pobreza extrema na Terra até o ano de 2030. É um objetivo extremamente ambicioso e, aparentemente, com algum atraso provocado pela pandemia atual, esse projeto talvez terá que ser um pouco adiado, mas 2030 está logo ali. Nós já resistimos muito tempo com essas dificuldades, estamos pertinho de 2030. Então, não demora muito, a questão da pobreza extrema também será erradicada da Terra. Então, o que é que está marcando esse período de transição, se nós não temos as catástrofes que imaginávamos há algumas décadas atrás? Talvez os maiores conflitos que estejamos enfrentando na atualidade são aqueles que enfrentamos conosco mesmos, os nossos conflitos interiores. Em estatística recente, se morreu muito mais nas guerras urbanas, na violência urbana, do que nas guerras declaradas. E muito, muito mais indivíduos morreram pelo suicídio. Nunca houve na Terra tanta gente conflituada. A depressão
parece acometer a maior parte da população da Terra em menor ou maior intensidade. Nunca se ouviu tanto falar em síndrome do pânico, em distúrbio de ansiedade, e nunca houve tantos suicídios, e inclusive entre crianças. É este o conflito que está marcando a transição planetária. E não é de se estranhar que isso esteja acontecendo, porque em passado recente os outros conflitos eram tão exuberantes, o medo da guerra, o medo da fome, o medo da peste, que não tínhamos como sociedade tempo de pensar nos nossos conflitos interiores. Além do que, muitas das nossas ações no passado não feriam a nossa sensibilidade, não feriam a nossa consciência. Era praticamente a lei da selva até o século XVII, XVIII e início do século XX. Muitas vezes matávamos para não morrer. A violência respondia tudo, então nossa consciência frequentemente permanecia anestesiada. Com o arrefecer destas situações, com a nossa educação espiritual, nós vamos nos dando conta do que nós já fizemos em vidas anteriores. E na atualidade, na reencarnação atual, não obstante não nos lembremos de encarnações passadas, a nossa consciência intimamente nos acusa de algumas atitudes irrefletidas, algumas atitudes violentas, alguns equívocos graves que nos comprometeram. E isso surge de uma forma subconsciente, na forma desses distúrbios, dessas distonias mentais, como a depressão, a síndrome do pânico ou o distúrbio de ansiedade. Nós estamos tristes por alguma coisa que não nos lembramos. Estamos ansiosos por alguma coisa que aconteceu, das quais não nos lembramos. É a nossa consciência nos admoestando de que temos que mudar a nossa sintonia mental. Este é o grande drama da atualidade. A violência humana desapareceu da face da Terra? Evidentemente que não. Hoje, os grandes conflitos se passam no interior dos lares, as agressões entre familiares, a agressão de marido e mulher, principalmente do homem agredindo as suas esposas, namoradas, irmãs, companheiras. Hoje, os grandes conflitos se passam em pequenos núcleos nas grandes cidades. E, evidentemente, que nós temos que vencer tais conflitos, porque só conseguiremos ser aprovados, passar, vamos dizer assim, pela linha de corte desse processo seletivo para o mundo de regeneração, se deixarmos a nossa violência para trás. Isso está explícito no Sermão da Montanha, quando Jesus nos informa que bem-aventurados seriam os mansos e pacíficos, porque eles herdariam a terra. Evidentemente que a Terra, nesse milênio, nessa próxima etapa, não será ainda local, habitação de espíritos felizes, espíritos puros, mas não poderá mais ser habitação de espíritos violentos. Então, se quisermos passar por essa nota de corte, nós temos que vencer esses conflitos íntimos e vencer a violência latente que ainda existe em nossos corações, em decorrência do nosso comportamento ou dos nossos condicionamentos na lei da selva, na lei da sobrevivência que nos marcou a nossa existência até então. Então, é fundamental que vençamos os conflitos íntimos. Para isso, além de uma vigilância constante sobre nossos impulsos, sobre nosso comportamento, sobre nossos pensamentos, nós temos o recurso da prece. Recurso indispensável, fundamental, que pode ser buscado em qualquer momento do nosso dia. Não importa se tenhamos apenas alguns minutos para o processo da prece, mas é fundamental que esse processo seja feito, como nos recomenda Jesus, no interior do nosso aposento. Não quer dizer o aposento físico, o nosso quarto com portas e janelas materiais, mas é o nosso aposento íntimo, o nosso recolhimento, porque a oração tem que ser feita a partir do coração, a partir de uma sintonia
com o pensamento oriundo dos planos espirituais superiores. E esse pensamento só pode ser acionado, alcançado num profundo recolhimento interior. E nessa oportunidade, Mateus e Lucas nos contam como Jesus nos ensinou a orar. De acordo com o Evangelho de Mateus, essa oração teria sido um complemento do Sermão da Montanha. De acordo com Lucas, um dos apóstolos, segundo Humberto de Campos, em Boa Nova, teria sido um dos filhos de Alfeu, pede a Jesus que ensine a orar. E ele, então, nos declama a mais bela de todas as orações. Uma oração que nós já sabemos de cor, que os nossos pais, a nossa mamãe, nos ensinaram desde que éramos pequenininhos. Ela está tão decorada que nós, às vezes, a pronunciamos maquinalmente, sem nos concentrarmos no sentido de cada palavra. Muitas vezes, quando alguém começa a pronunciar a oração do Pai Nosso, todos aqueles da Assembleia acompanham em voz alta. Nada pior, porque se acompanhado em voz alta, vira um ruído, um tumulto, e muitas daquelas pessoas estão absolutamente distraídas, reproduzindo a oração maquinalmente. Além do que, alguns falam de um jeito, outros falam de outro, e isso acaba nos distraindo. Alguns pronunciam na segunda pessoa do singular, outros na segunda pessoa do plural, outros na terceira pessoa, e vira uma confusão danada. É uma oração na qual nós temos que nos concentrar, ouvir cada palavra no seu sentido e, em especial, na sua vibração. Porque cada palavra tem a sua vibração. E as palavras da oração dominical foram cuidadosamente escolhidas pelo Mestre e tem cada uma delas uma vibração própria, poderosa, trazendo para nós um sentido da vida. Cada uma dessas palavras, ou o conjunto da oração, poderia ser considerado como se considera nas tradições do yoga, como sendo um mantra. A oração do Pai Nosso é um verdadeiro mantra desde que nos concentremos na vibração de cada palavra. E o universo todo, ele é formado de vibrações. O que é uma vibração? Vamos entender como a partir, por exemplo, do som. O som é uma vibração. Quando nós ferimos a corda de um violão, observemos a corda do violão, que ela balança de uma forma muito rápida de um lado para o outro, e nós ouvimos o som até que a corda pare de balançar, e aí nós paramos de ouvir o som. Quando batemos em qualquer objeto, os átomos, as moléculas daquele objeto balançam. E este balançar em forma de vai e vem, com uma determinada frequência, ele vai produzir o mesmo comportamento nas moléculas do ar. E de molécula em molécula, aquela vibração chega até os nossos ouvidos. Há um certo tempo em que o objeto que começa a vibrar e aquele som que chega aos nossos ouvidos demanda um certo tempo, que depende da velocidade do som no ar. Quando nós falamos, nós aproximamos as nossas pregas vocais por músculos da nossa laringe, e quando o som passa pelas pregas vocais que estão tensionadas e muito próximas umas das outras, esse ar ali passando provoca um movimento vibracional nas nossas pregas vocais. Essa vibração amplifica-se através dos nossos órgãos da fala, a boca, o nariz, a cavidade dos ossos da face, amplifica, dá colorido ao som, e aí surge a nossa voz, que articulada vai dar algum significado, algum código que alguém que ouve pode entender. Essa vibração é transmitida pelo ar, para as moléculas do ar, chegando até os ouvidos do ouvinte. No ouvido, ela faz vibrar uma membraninha chamada tímpano, que coloca em vibração alguns ossinhos, que vai produzir uma vibração lá no interior do ouvido, num conjunto líquido que vai estimular terminações nervosas que transformam aquelas vibrações em corrente elétrica que chega até o cérebro e nós
decodificamos. Então, esse movimento vibratório, ele se caracteriza por determinada frequência, ou seja, o número de vezes que o objeto vibrante balança na unidade de tempo. Quanto maior o número de vezes, mais agudo é o som. Quanto menor o número de vezes por segundo, mais grave é o som. Ele gera, então, uma onda que se caracteriza por frequência e comprimento de onda. E por isso que nós identificamos as notas musicais, o dó, o lá, o ré, cada uma dessas notas tem a sua frequência própria. Cada timbre de voz tem a sua frequência, tem as suas características, que faz com que nós distingamos a voz de um indivíduo da voz de outro indivíduo, de um homem, de uma mulher, de alguém conhecido ou desconhecido. Reconhecemos a voz dos nossos amigos, dos pais, das pessoas que nós reconhecemos pelas suas características vibratórias. A luz também é produzida por um movimento vibratório. Quando uma determinada energia chega a um determinado átomo, ele faz com que o elétron de uma determinada posição desse átomo se encha daquela energia e pule para uma órbita diferente de maior energia. Mas quando essa injeção de energia cessa, o elétron volta para a órbita anterior e libera aquela quantidade de energia que propaga pelo universo afora na forma de pequenas partículas que os cientistas chamam de fótons. E esses fótons descrevem uma ondulação que tem uma determinada frequência e comprimento de onda. E num determinado limite de comprimento de onda, os nossos olhos são capazes de reconhecer, registram as ondas da luz visível. Mas ondas eletromagnéticas, e a luz visível é eletromagnética, também ocorrem em frequências abaixo e acima da energia luminosa, que nós não percebemos, mas que os nossos aparelhos percebem. Aí estão as ondas de rádio, de televisão, as ondas do raio-x e assim por diante. Também, quando nós pensamos, nossa mente entra em vibração e produz emissão de fótons mentais, numa alusão àquelas partículas que carregam a luz ou as outras ondas eletromagnéticas. Por falta de melhor terminologia, nós diríamos que são fótons mentais. Partículas mentais são projetadas da nossa mente durante os nossos pensamentos, e nós as projetamos o tempo todo. E essas partículas deixam o nosso pensamento, deixam a nossa mente com uma determinada potência e com algumas características vibracionais de frequência e comprimento de onda. E, evidentemente, a nossa mente é tanto transmissora quanto receptora de ondas mentais. Outras mentes vão receber as nossas projeções mentais e nós recebemos as projeções mentais de outras mentes. Tudo no universo é vibração. E sintonia, porque nós podemos assistir um programa de rádio de uma emissora ou de outra emissora, um programa de televisão de uma emissora ou de outra emissora, ou uma transmissão via internet de um ou outro canal. O que determina isso? A nossa sintonia. Nós vamos assistir, receber aquilo com o qual nós estamos sintonizados. Portanto, a nossa mente, durante a oração, sintoniza-se com alguma coisa. Se nós repetimos maquinalmente a oração do Pai Nosso, nós não estamos sintonizados com a frequência vibratória correta daquela oração. Nós estaremos sintonizados com a nossa preocupação, nosso pensamento, né? Alguma coisa que nos está incomodando, uma preocupação nossa, estamos repetindo a oração do Pai Nosso maquinalmente, sem nenhum proveito daquela oração. Porque se nós, no momento em que nós estivermos orando, nós temos que sintonizar o nosso pensamento com a frequência do mundo espiritual superior. O que é muitas vezes difícil. Mas se nós nos concentrarmos, por exemplo, na oração do Pai Nosso, nós conseguiremos. Ou então, quando nós formulamos uma prece não decorada, que sai de uma preocupação profunda, de um sentimento profundo do nosso coração,
Talvez essa oração seja mais eficiente do que uma oração do Pai Nosso, sem nós nos concentrarmos naquilo para o qual nós estamos orando. Mas essa oração dominical, no dizer, por exemplo, de Humberto de Campos, no livro Boa Nova, ela traz a síntese de todo o programa de cristianização da humanidade. Cada palavra, cada frase ali carrega um significado muito profundo, e se nós estivermos ligados a esse significado, nós temos pouca chance de errar, de nos equivocarmos novamente nas nossas experiências cotidianas. Como é que começa essa oração? Ela começa com uma palavra poderosa. Ela começa com a palavra Pai. Poderia ter sido com a palavra mãe. Se nós sabemos que o espírito não tem sexo, que o sexo é condicionamento na nossa atualidade evolutiva, em decorrência de um maior número de experiências reencarnatórias como homem e como mulher, não vamos imaginar que a divindade tenha sexo. Jesus poderia ter referido-se como mãe. Entretanto, nós vivemos numa sociedade patriarcal. E se ele tivesse referido ao pai como mãe, talvez não tivesse tido para aquelas mentes e até hoje na nossa mente o mesmo significado. O que significa para nós a palavra mãe? A palavra mãe nos evoca acolhimento, ternura, amor. E a palavra pai? Evidentemente, a palavra pai também está carregada do mesmo amor, da mesma ternura, do mesmo acolhimento, talvez de uma forma não tão intensa quanto a palavra mãe, mas a palavra pai está carregada de força, está carregada de proteção, está carregada de provimento. E muitas vezes, quando oramos, nós buscamos essa força, essa proteção, esse provimento. Precisamos de alguma coisa, de alguma proteção que só o braço forte do Pai pode nos fornecer. E pela primeira vez a humanidade toma consciência de que aquela divindade não era o chefe dos exércitos, não era uma divindade de um povo, mas era Pai. A segunda palavra, nosso, tem profundo significado. Não é meu pai, não é seu pai, é nosso Pai. Observem que toda a oração do Pai Nosso está no plural. Pai Nosso. Ou seja, quando eu me concentro nessa expressão Pai Nosso, eu reconheço a fraternidade universal como única condição da felicidade. Se ele é Pai Nosso, qualquer um é meu irmão. Seja o mais doce dos anjos ou o mais celerado dos malfeitores. Seja o mais rico ou o mais pobre. Seja o negro, o branco, o moreno, o mulato, o amarelo, o índio, todos somos filhos desse Pai. Então, Pai Nosso, quando perfeitamente compreendido, nos torna profundamente irmãos. Que está nos céus. Aonde está esse Pai? Nos céus. Mas aonde está estes céus? Não é no singular, é no plural. Acostumamos a olhar o firmamento e identificar o firmamento como céu. Ali, durante o dia, quase não enxergamos nenhum detalhe, porque o sol ocupa todas as nossas impressões, a não ser que esteja nublado. Mas à noite divisamos as estrelas, a lua, e imaginamos desde a mais remota antiguidade que esse firmamento enluarado ou estrelado é a morada dos deuses. E, evidentemente, não tendo perdido esse condicionamento, imaginamos lá ser a morada desse Pai, desse Deus. Mas lembramos hoje que aquela estrelinha é um sol, igualzinho o nosso,
que em torno dele giram planetas, e muito provavelmente algum planeta na mesma distância do Sol que o nosso terá as mesmas condições de vida, e lá estará algum indivíduo encarnado também orando de uma forma semelhante o Pai Nosso que está nos céus. E ele olha para o firmamento e vê aquele firmamento cheio de estrelas. E se o seu planeta estiver voltado para o nosso lado, provavelmente, talvez com a utilização de algum instrumento de ótica, enxergará o nosso Sol como uma estrelinha e pensará que esse Sol, essa estrela, está nos céus, morada dos deuses ou do Deus. Portanto, a nossa Terra também, na perspectiva dos habitantes de outro planeta, está no céu. Está na abóboda estrelada de um outro planeta distante. E assim, portanto, do ponto de vista espacial, o céu é qualquer lugar onde nós imaginamos uma abóboda estrelada. Então, portanto, não deve ser esse céu ou esses céus. E entendemos hoje que esse céu é vibracional. Há vários céus, como diziam os antigos, há o sétimo céu, o quinto céu, vai até na concepção da numerologia dos antigos, dos orientais, até o sétimo céu. O que são esses céus? O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, são oitavas vibracionais. É interessante nós notarmos que muita coisa no universo ele é representado pelo número 7. Nós temos 7 notas musicais. Depois, a repetição da oitava, a oitava nota é a repetição da primeira. Nós começamos uma escala no dó, a oitava nota repete o dó numa frequência diferente, ou mais baixa ou mais alta. Se nós olhamos o desdobramento da luz branca, são 7 cores. Portanto, nós temos que considerar que esses céus são estados vibracionais com os quais nós temos que nos sintonizar com esse Pai na nossa capacidade de sintonia. Quanto maior a nossa capacidade vibracional de sintonia, mais alta é a sintonia com essas vibrações que pulsam do coração dos espíritos superiores, que evidentemente reflete o pensamento e a misericórdia divina. Quando Jesus, nos informa Humberto de Campos, ensinou pela primeira vez aos discípulos a oração dominical, ele mergulhou o seu pensamento no oceano de luz, onde estava ali a divindade, onde estava ali o Pai. Evidentemente que não temos ainda a capacidade de nos sintonizarmos com vibrações tão altas, mas que busquemos sintonizar com a vibração mais alta que for possível. Pai nosso, que está nos céus, os céus de vibração, de paz, de luz, de amor, com o qual eu já consigo sintonizar. Venha a nós o teu reino. Ou seja, que esse reino chegue até a nossa convivência do nosso coração, nossa convivência vibracional. Porque, como disse Jesus, o meu reino não é desse mundo. E ele não se referia ao mundo físico. E aí nós poderíamos interpretar erradamente: aqui não é o reino de Deus, aqui na terra não. Então eu vou fazer todo o possível para que depois da minha morte eu penetre no reino de Deus. Ora, a terra é uma das moradas da casa do Pai. O solo da terra, esta região onde estamos reencarnados, é uma oficina preciosa, sagrada, e aqui também é o reino dos céus. Mas quando nós atraímos, suplicamos pela vinda até nós do reino dos céus, é essa sintonia. É nós nos elevarmos a esse reino vibracionalmente. Não precisamos sair da superfície do planeta, mas a nossa vibração mental, a vibração do nosso coração, tem que atingir essa faixa vibratória aonde se encontra a morada amorosa e misericordiosa do nosso Pai. Venha a nós o teu reino. E seja feita a tua vontade. Essa seja feita a tua vontade não pode ser só uma conformação. Já que eu não consigo, paciência, e seja feita a vontade de Deus. Se for possível, eu gostaria de conseguir, mas se não der, não é isso. É o reconhecimento absoluto de que a vontade de Deus é o melhor para nós. Ou seja,
A vontade de Deus, independente do nosso querer, da nossa vontade, ela é a que dirige o universo. Nenhuma lei universal está posta sem a vontade de Deus. E estas leis são inderrogáveis, independentemente das nossas atitudes, do nosso pensamento. E, frequentemente, os nossos estados de infelicidade são decorrentes de nós antepormos a nossa vontade inconsequente e mesquinha à vontade do Pai. No momento em que nós pronunciamos, seja feita a tua vontade nos céus, tanto quanto na terra, nós nos colocamos decisivamente à mercê da vontade divina, evidentemente sem nos anularmos, ou seja, nós buscamos com isso aí adequarmos as nossas vontades à vontade soberana de Deus. Seja feita a vossa vontade ou a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ou seja, tanto neste plano mais denso quanto nos planos espirituais. O pão de cada dia dá-nos hoje. Forneça-nos, Senhor, é o que nós queremos dizer, ou que Jesus quis nos ensinar, os recursos para a nossa existência nessa experiência. Seja o pão da carne, seja a força espiritual, seja o discernimento, seja o equilíbrio, para que nós consigamos levar a bom efeito as tarefas com as quais nós nos comprometemos. E não é dê a mim o pão de cada dia, dê a nós. A oração é sempre no plural. Pai nosso, seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus, dá a todos nós os recursos necessários de cada dia para a nossa existência. Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como ela é feita no mundo espiritual, ou nos céus. O pão ou os recursos de cada dia, dê-nos hoje. Amanhã pediremos de novo. A cada dia basta as suas preocupações. Não precisamos ter a preocupação de acumular, porque nos vai faltar no dia seguinte, porque os recursos que Deus nos oferta são inesgotáveis e os seus celeiros estão abertos, escancarados, basta que nós o acessemos pelo nosso pensamento, pelas nossas orações. Seja feita a tua vontade, dá-nos o pão de cada dia e livra-nos, Senhor, de todo mal. Onde está esse mal? Evita-nos todo mal. Aonde está esse mal? Não nos deixes cair em tentações. Aonde estão essas tentações? Muitas vezes, ao pronunciarmos essas palavras finais, não nos deixes cair em tentações, evita-nos o mal, o que nós estamos pensando? Não deixe que se aproxime de mim alguma coisa que possa me tentar. Não permita que eu enxergue alguma situação que possa me causar algum constrangimento ou tentação. E não me deixe passar por nenhum local que possa me agredir. Não é bem assim. Se nós estamos reencarnados nesse momento, que é um momento extremamente precioso, é porque nós temos que conviver com todas as situações potenciais que podem se acercar de nós. Aonde está a tentação? No nosso próprio interior, no nosso próprio coração. É o nosso coração, é o nosso mundo íntimo, são os nossos condicionamentos que nos tentam. Muitas vezes o estímulo externo é apenas um estímulo que é um fósforo que vai riscar e pegar fogo, mas o combustível nós trazemos no nosso próprio coração.
E ao pedirmos ao Pai que não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, nós estamos nos conscientizando de que nós temos que nos esforçar pela vigilância constante para que as tentações, o mal, o combustível ruim que trazemos no interior de todos nós não seja inflamado por nenhuma circunstância. E, finalmente, deixamos para o final porque achamos que é muito importante essa reflexão, embora ela apareça um pouco antes na oração dominical. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Isso merece uma reflexão mais profunda. E tem tudo a ver com o momento atual. O momento atual dos desesperos interiores, da fuga pelo suicídio, da depressão, da síndrome do pânico, tem tudo a ver com isso. Evidentemente que pedimos perdão a alguém que nós ofendemos. Não teria nenhum cabimento pedirmos perdão ao Pai que nos criou, que nos ama, que evidentemente não se sentirá ofendido por nenhuma atitude nossa. Mas quando estamos pedindo perdão, na verdade, nós estamos pedindo perdão para nós mesmos, para a divindade interior, porque nós precisamos nos perdoar. Nos perdoar é nos livrarmos dos condicionamentos negativos do passado, dos equívocos que nos produziram sentimento de culpa, que hoje se traduzem pela depressão grave, pela síndrome do pânico, por todos os, ou pelo menos para a maioria dos distúrbios que nós carregamos e que muitas vezes são tão violentos que nos induzem à saída errônea pela porta do suicídio. Há necessidade de que nós nos perdoemos e, evidentemente, que perdoemos aqueles que possivelmente nos ofenderam, porque o perdão é mais importante para aquele que perdoa. Não é Deus que irá nos perdoar, é nós mesmos, a nossa consciência, compreendendo a nossa filiação divina, que iremos nos perdoar, que iremos nos dar uma nova oportunidade. Portanto, prezados irmãos, adotemos o hábito da oração dominical do Pai Nosso, mas pronunciando em voz alta ou mentalmente cada palavra, sentindo o sentido e a vibração de cada uma delas, porque essa oração é um verdadeiro mantra, é uma verdadeira mágica que nos eleva até o coração do Pai, porque o coração do Pai está aqui, pertinho de nós. Basta que nós consigamos abrir o nosso coração para sentir o amor desse coração que nos criou, que nos ama e que nos provê de todas as necessidades para a nossa existência. Que Jesus nos abençoe.